Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal, sempre trazendo mais um corte para vocês sobre o Flamengo nessa segundona aí, dia 31 de março de 2025, trazendo para vocês as últimas novidades e atualizações do Mengão. Então deixa aquele like e se inscreva, galera. Não, o papo era outro. Aliás, calma. o Bom Tempo mandou mensagem aqui e falou que ia conversar com você. Posso só dar um spoiler importante que eu acho? Spoiler. Perigoso, hein, Bubu? Esse jogo Flamengo e Inter reúne o campeão brasileiro e o vice-campeão brasileiro de 2025. Vocês sabem que eu venho do futuro. Eita. Então, Tira da mais tela uma pra mim nota aí, começar a falar. esse sido confronto guardado aí, para a Pedro. última É só ele. rodada de cada turno. Não, mas você tá falando Então, sério. Flamengo campeão brasileiro de 25 e o Inter vice-campeão brasileiro de 25 Você acha se mesmo? É a enfrentaram Copa do ontem e Brasil. vão se enfrentar na primeira rodada do retorno. Então não vai ter essa cara de final na reta final, porque eles já vão rapidamente. os outros Se 18 os dois times se precisam agarrarem jogar. no primeiro turno, o jogo da 20ª rodada fica quase Então vai na ser final. mais assim. Então, é praticamente a final. Então, a final legal. antecipada do Campeonato de 25 já aconteceu. tem um Foi nesse fim de compromisso. semana. Cara, na Já primeira Primeira rodada, na primeira rodada, o Bubu tá falando isso. Então, ou seja, você que é cobre. treinador dos outros 18 times, Passa teu arroba pro Não, pessoal mas você te pode acompanhar. brigar pra G4, pra G6, acabou. pra G8, Vai tentar ver contra o como- Z4. Vamos ver se o povo concorda com você. Vai, põe aí o show do povo, vai. Boa tarde, pessoal do Futebol Show. Meu nome é Jorge Estevam, direto aqui do Recife, Pernambuco. Aí, ó. Tô curtindo demais o programa de vocês, né? Torcedor do Sport Recife, o maior do Nordeste, né? Acredito que iniciamos bem o Brasileirão no sábado, né? Aquele pênalti ali, meio mandrake, mas tudo bem, faz parte. Acredito que o Sport vai fazer uma boa campanha. Queria a opinião de vocês aí, dar parabéns pelo programa, tá ótimo. Bancada aí, excelente. Esse é o né? perigo, é o elogio. E estou torcendo por vocês. Elogio às vezes também, né? Muito bom, parabéns. Boa tarde, amigos. Gostaria de saber, vocês não vão falar nada do escândalo que foi o pênalti dado para o São Paulo no sábado contra o Falamos já. Sport? Aqui, ó. Não vão falar nada? O Gugu não vai falar nada da vergonha que A foi? galera errou de propósito. Outra coisa, nós, que somos, pelo menos a maioria da torcida do Palmeiras, está fechada com o Abel Ferreira. Ah, é? Por mais que queiram desestabilizar, não vão conseguir. Vai ontem. É o técnico nosso até o fim do contrato, e possivelmente a renovação. Ele tem um plano ainda. Eu confio. Vocês Tarde. aqui de Cruz das Almas, Bahia, Lins. Bom. Eu quero dizer para vocês, quando vocês falarem do Palmeiras, Grande, o seu Mengão empatou com o Internacional no Maracanã, mas foi um jogo bom, né? Jogaço. Um jogo legal, bastante equilibrado. A Alcilene Brito estava lá e conta pra gente. Fala, Alci. O Maracanã recebeu os dois campeões estaduais de 2025. As equipes trocaram as faixas das conquistas do Gauchão e do Carioca. Em campo, os dois melhores ataques e defesa da temporada. O time de Felipe Luiz já chegou mostrando por que levantou 3 taças. Michael tentou de longe. O Bruno Henrique mandou para a defesa de Rocher. E o Luiz Araújo chutou essa bola com o endereço certo. Até então, o Flamengo era quem dominava a partida e o Colorado não havia feito nenhuma finalização. Mas Bernabé deixou a bola cair certinha nos pés de Bruno Henrique, que finalizou de primeira e marcou o primeiro gol da partida. O Flamengo rapidamente teve a chance de empatar 2 vezes com Juninho, primeiro de cabeça, e depois nessa ótima oportunidade que teve, e quem brilhou foi a defesa de Rocher. O rubro-negro voltou para o segundo tempo com a mesma equipe, mas com uma vontade de mudar a cara da partida. E não demorou para isso acontecer. Após escanteio, Michael bate cruzado e a bola sobra para Léo Pereira deixar tudo igual. O Flamengo tinha mais domínio na partida, chegava mais perto do gol, mas faltava precisão. Bruno Henrique tentou encobrir. Felipe Luiz mudou o time e o camisa 27 deu lugar ao jovem Wallace Ian, que levou perigo. Após bom passe de Léo Pereira, o garoto chuta na saída do goleiro, só que a bola sai. A partida era bem equilibrada, de 2 times que vão brigar pelo título. O Flamengo teve a chance de virar com uma falta que Plata bateu com capricho e que o Maracanã inteiro viu gol, mas foi pelo lado de fora. Alan Patrick também desperdiçou pelo Inter. E Matheus Gonçalves, que tinha acabado de entrar, bateu, mas sem força. O Flamengo insistiu, porém não conseguiu vencer a equipe que também tem a melhor defesa na temporada. Porém, o time de Felipe Luiz segue sem perder em 2025. O Felipe até comentou agora no vestiário que se for para empatar ou se for para perder em algum momento
que seja dessa forma, né? Que seja com a cara do Flamengo, criando oportunidades, atacando para cima sempre, e não um time moroso, um time que não quer buscar o resultado. No duelo de duas equipes bem preparadas em 2025, o empate acabou sendo justo. Nota pro seu Mengão, o Vene gostou do que viu? Ficou animado? Primeiro jogo do Flamengo no Campeonato Brasileiro, como todo mundo, hein? Nota 9. 9. Obviamente, 9? Não vou dar 10 porque não saiu de campo com a vitória. E só não saiu de campo com a vitória por alguns erros dos jogadores do setor ofensivo. E eu não vou ficar aqui crucificando o Juninho, depois a gente vai falar sobre isso. Vou levantar mas essa bola. Diante desse jogo aí, eu considero o melhor jogo da rodada, pelo menos dos jogos que eu vi. A gente pôde ver um baita jogo entre dois times que de fato vão brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. No primeiro tempo, acho que o Internacional fez um jogo até melhor do que o Flamengo, dentro das suas propostas de jogo, dentro daquilo que os técnicos queriam. O Felipe Luiz a gente já conhece, um treinador extremamente ofensivo. O Roger Machado, extremamente inteligente, montando a equipe tentando buscar o erro do Flamengo, tanto é que conseguiu um gol em cima de um erro do Flamengo de marcação, construindo a jogada pelo lado esquerdo do Internacional, chegando até o lado direito, numa baita finalização do Bruno Henrique. No segundo tempo, acho que o Flamengo foi muito melhor, criou muitas oportunidades, mas faltou aquilo que vem faltando há muito tempo. Um homem-gol, é o famoso Pedro. O Pedro faz muita falta nesses momentos. Então, o Flamengo, novamente, criando muitas oportunidades, é aquele Flamengo que a gente vem comentando desde os tempos de Campeonato Carioca, que em determinado momento isso poderia fazer falta. E fez, diante de um adversário extremamente difícil, muito bem montado. Quero elogiar, no lado do Internacional, a partida que o Fernando fez, um cara extremamente alto nível, jogou muito tempo na Europa, um entendimento tático absurdo. Ele ali, para mim, foi o coração do Internacional, na minha opinião, durante o jogo, durante os 90 minutos. A gente também não pode deixar de mencionar o número de desfalques que o Flamengo teve. O Flamengo não teve o Gerson, o Flamengo não teve a Arrascaeta, que são os dois principais jogadores no meio de campo. O Gonzalo Plata não começou a partida como titular porque chegou sem condições após uma data FIFA que exigiu demais do atleta. E mesmo assim, o Flamengo conseguiu jogar durante os 90 minutos melhor do que o Internacional na maior parte do tempo e não conseguiu sair com a vitória, acredito eu, por erro do próprio Flamengo, no erro de finalização dos atacantes, que depois a gente comenta sobre isso. Você vai comentar esse lance, eu vou colocar no telão para você comentar, Vene. Ô, Lucas Pedrosa, ele disse 9 de 10. E você fez 9? Por que você discordou do seu coleguinha? 9 é muito. Pro 9 é pra quem ganha. Você achou? 9 é pra quem e ganha. Eu dei 9 pro meu fogão também. Não, acho 9 muito. Eu dei 9 de 10 pro meu fogão. Vou falar por que não foi 9. Então eu posso justificar meu 9? O meu 9 foi porque jogou aqui muito bem, faltou Só que um golzinho. o Botafogo jogou fora de casa contra o Palmeiras. É diferente, o Flamengo estava no Maracanã contra também o Internacional, que é postulante ao título, e o primeiro tempo do Flamengo não foi o primeiro tempo nota 9. O segundo tempo do Flamengo foi nota 9. O Flamengo deveria ter saído com a vitória. Nos 40 minutos ali do segundo tempo, o Flamengo foi um assombro, amassou. E o Rocher é um muito bom goleiro do Internacional. Agora, o primeiro tempo do Flamengo não foi o primeiro tempo nota 9. Eu posso justificar meu 9? Eu como professor... Eu quero vocês brigando. Segunda-feira vocês não brigaram Eu como professor, por que eu daria 9 para esse aluno, no caso o Flamengo? Eu tenho que levar em consideração a quantidade de desfalques que ele teve, levar em consideração o nível do adversário. Eu concordo com o Botafogo e o Palmeiras, mas assim, hoje o Internacional joga muito mais do que o Palmeiras dentro de campo. A gente pode debater quem é melhor, quem é pior, mas o momento do Internacional é muito melhor. E eu vou levar em consideração também o desempenho no segundo tempo, que como você bem mencionou, no segundo tempo, mesmo com muitos desfalques, mesmo não tendo muitas alternativas, o Felipe Luiz conseguiu, entre aspas, pressionar bastante o Internacional e poderia sair com a vitória. Por conta disso, eu vou ser um bom professor e vou dar 9 para o Flamengo, o meu aluno. É um ponto que eu já alerto há muito tempo, que eu já falo aqui há muito tempo. Esse Flamengo tem muito volume, cria demais, cria o tempo inteiro, mas esse Flamengo não é letal. E se no Campeonato Carioca, em vários momentos, não foi letal, mas conseguia vencer as partidas, porque conseguia aproveitar suas oportunidades em alguns momentos, o brasileiro é muito mais cruel. É muito mais cruel. Se você não for letal no Campeonato Brasileiro, amigo, você vai empatar, você vai perder pontos, você vai tropeçar. Vene Casagrande, quero que você fale sobre Juninho, Vene. Vamos lá, eu fiz até uma postagem nas minhas redes sociais e fico feliz de ter viralizado de uma certa forma extremamente positiva para o jogador, porque eu acho extremamente injusto a forma como a torcida do Flamengo, sobretudo nas redes sociais, massacraram o jogador por conta desse gol perdido. E na boa, ele perdeu o gol, claro que ele perdeu o gol, mas também teve mérito do goleiro adversário, que fez uma baita defesa. Olha isso, ele bateu bem.
Ele fez tudo o que ele podia fazer, só que o goleiro, ele desviou. Ele não perdeu o gol por, entre aspas, demérito dele, ou porque ele finalizou muito mal. Muito pelo contrário. Não, e ele fez outras belas defesas do Rocher. Ele finalizou super bem, só que o goleiro, ele salvou a pátria do Internacional. E aí, depois disso, eu vi muita gente massacrando o Juninho nas redes sociais, crucificando, falando, é bagre, não é jogador para Flamengo. Gente, é óbvio que se a gente for parar e analisar o nível técnico dele, ele tá abaixo de vários jogadores. Agora, eu acho injusto o torcedor rubro-negro massacrar o jogador e compará-lo com o Pedro, comparar com o Gabigol. Gente, se ele fosse do nível desses dois jogadores, ele não iria custar 5 milhões de euros. Ponto. É custo-benefício. E ele vem fazendo grandes partidas. E para aqueles que já esqueceram, o Juninho foi o autor do gol do título do Campeonato Carioca. Porque o primeiro jogo foi 2-1, o segundo gol foi dele e o jogo da volta foi 0-0. Então você, torcedor rubro-negro, que está massacrando o Juninho, toma cuidado. Eu não sou sommelier de torcida, mas queimar um jogador tão cedo assim e ele vem jogando bem, eu acho injusto da parte de vocês. Não, eu só ia falar que eu acho que ele nem perdeu o gol. Eu também acho que não. Ele perdeu o gol no primeiro tempo. Aquele cabeça ele perdeu. Ele teve um que ele foi driblar também, acho que foi ele. Saiu cara a cara e tentou driblar. Ele espera o kick perfeito, ele dá a batida boa, essa aí, né? o Rocher, ele pega aqui. Ele não pega nem aqui, ele pega aqui, de tão absurdo que foi a defesa dele. Vamos falar do Fluminense, gente? Isso aí, pessoal, deixe seu like, se inscreva, ative o sino e compartilhe nossos vídeos com seus amigos, galera, que você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações do mais querido e amado do Brasil, Flamengo.